Senadora Marta Suplicy, então está aqui o Estado de São Paulo para discutir o Brasil. Bom dia a todos. Senador Wellington Fagundes, relator do PRS 1 de 2013. Senadora Marta, em nome de quem eu cumprimento todos os senadores e senadoras aqui presentes, meus colegas secretários de Fazenda, Afonso Lopes, do Amazonas, Leonardo Colombini, do Distrito Federal, Jorge Santoro, de Alagoas, e o nosso coordenador, José Barroso Tostes, secretário de Fazenda do Pará, coordenador de secretários no CONFAS. Eu vou fazer uma apresentação muito semelhante a tudo aquilo que foi feito, mas eu acho que essa repetição, além de eventualmente entediá-los um pouco, ela, pelo menos, eu gostaria que ela servisse para reforçar um ponto que eu acho que é muito importante no momento atual, é que ela representa, de fato, o consenso entre os vários estados do país acerca de um tema tão antigo na nossa agenda econômica e de desenvolvimento, que é a questão da guerra fiscal. Nós participamos ativamente de todo o processo, assistindo e, às vezes, até atuando nele. É um processo de décadas e que já está no momento maduro e de solução bastante auspiciosa, diria eu. Eu fui surpreendido ontem, quando eu soube da carta de Natal, né? Os secretários de Fazenda dos estados estão tendo, na realidade, um Natal em maio, né? Vamos comemorar o Natal em maio agora, a partir desse ano, e só esperemos que na nossa festa, né, o estado das araucárias permita que nós tenhamos também uma árvore de Natal nos nossos festejos. É o que está faltando para a gente fechar e colocar um ponto que é muito importante, que o Colombini mencionou, é que, na realidade, se nosso convênio, se esse convênio 70 for aprovado unanimemente, ele poupa o Congresso Nacional de um processo, ele perde o objeto, o projeto de lei complementar que quebraria a unanimidade do CONFAS para aprovação do convênio de convalidação, o que significa que reduz a carga de trabalho, reduz todo um processo que não passaria a não mais ser necessário de tramitação aqui nessa casa. A gente a solução que se espera, que pelo menos os secretários de Fazenda e os governadores dos estados esperam, e nós estamos nos aproximando daquilo que é o melhor acordo possível, dentro das restrições e das possibilidades de cada estado. Eu vou falar rapidamente, então, um pouco da reforma do ICMS propriamente dito e da questão do projeto de resolução naquilo que nós entendemos que seriam alterações necessárias no sentido de fazer com que haja convergência entre o que se decide no CONFAS, o que se decidiu no CONFAS, o que já está quase consensuado e aquilo que o Senado propõe. Na realidade, o grande papel da guerra fiscal, do fim da guerra fiscal, que o fim da guerra fiscal hoje pode trazer, ou pode ter, é de preservar o equilíbrio federativo, né? A importância da decisão dos estados por unanimidade, através do próprio CONFAS, que é o órgão competente para definir as questões de interesse dos estados relativas ao ICMS. A celebração de convênios que concedam ou revoguem benefícios, isso é atribuição legal desse Conselho. Entendemos que essa decisão no que tange à concessão de benefícios, ela tem que ser unânime. Essa unanimidade não é exclusiva do Brasil e a necessidade dela é um conceito muito simples de se colocar e que é tradicional nas federações e principalmente nas democracias modernas, que é evitar a ditadura da maioria.
Ou seja, quando se trata de unidades da federação, quando se trata de entes que congregam milhões e milhões de pessoas, milhões e milhões de brasileiros, não é razoável que se espere que uma minoria possa vir a ser prejudicada apenas pelo voto da maioria. Daí a tese que boa parte que um número significativo de estados professa e que academicamente é bastante poderosa, é de que essas decisões se deem através da unanimidade. Elas garantem o equilíbrio federativo. O CONFAS, atuando da forma como ele foi desenhado, ele é um fator importante de equilíbrio da Federação Brasileira. E a não observância desse processo foi aquilo que deflagrou o que nós hoje estamos tentando terminar no Brasil, que é a guerra fiscal. A guerra fiscal, ela não tem um culpado. A guerra fiscal é culpa de todos. A guerra fiscal, ela é um processo quase que a teoria dos jogos explica muito bem, é um processo em que cada ator, não podendo afetar o desempenho de outros, tenta arbitrar ou tenta se posicionar estrategicamente para aumentar ou para maximizar o seu ganho. Isso leva a que todos ajam de uma maneira que não otimiza o bem-estar geral da federação, por assim dizer. E quais são as características principais de guerra fiscal? E aí, os senhores vão me perdoar, eu vou estar repetindo um pouco o que já foi dito até o momento. É uma ampliação da complexidade da legislação tributária. Isso é autoexplicativo, todos nós sabemos, todos nós padecemos disso. Desequilíbrios concorrenciais. Os desequilíbrios concorrenciais decorrem do fato das decisões serem tomadas unilateralmente. Uma das vantagens da unanimidade é que ela reduz esse tipo de desequilíbrio. Isso de fato, pressiona a taxa de retorno dos projetos, afeta a alocação de investimentos de maneira ortogonal, diria, as determinantes econômicas de localização de investimento. Ela leva, no limite, já está trazendo para vários estados e para quase todos, deterioração da sua situação fiscal, na medida em que se abre mão de volumes cada vez maiores de recursos, porque hoje a concessão ou para a atração de investimento, o que claramente foi agravado pela situação fiscal atual, a atração de investimento custa muito mais caro. O argumento que se usa sempre na concessão de benefícios é a geração de empregos. Hoje, o custo do emprego gerado no Brasil, através de benefícios fiscais, é muito maior do que era no passado e, se essa situação continuar, só tende a piorar. E um ponto que o secretário de Fazenda de Alagoas, o Jorge Santoro, colocou de forma bastante clara, e eu não vou repetir aqui, é que traz hoje para todos aqueles beneficiários dessas renúncias fiscais, traz uma insegurança jurídica muito grande, muitas das questões, muitos dos debates saíram do âmbito do CONFAS e foram para parar na Justiça, estando hoje no Supremo Tribunal Federal, gerando passivos tributários, e aqueles que tiverem curiosidade de olhar para o balanço das principais empresas que se beneficiaram dessa política, elas têm provisionado os valores significativos de autos de infração que foram lavrados por outros estados. O que a gente está buscando, afinal, o que o Brasil está buscando com a reforma do ICMS? É um pouco o reverso daquilo que estava na lâmina anterior. Condições favoráveis para o investimento, retornar, que o país não é suficiente. Eu gostaria de deixar claro que a situação atual do Brasil ela é de dificuldade de investimento. A guerra fiscal não é o único fator negativo, mas é um dos principais. E é um que está na nossa mão resolver, porque é um assunto eminentemente institucional. Não depende de taxa de câmbio, não depende do que está acontecendo lá fora, não depende do ânimo de ninguém, depende pura e simplesmente de um acordo entre os estados e da ação coordenada dos agentes envolvidos, Estado e Parlamento e o governo federal. Equidade nas relações empresariais, inibindo tratamento especial que acaba, por fim, gerando ineficiência.
você pode usar instrumentos até mais eficientes e eficazes de estímulo de desenvolvimento regional. É o caso, claro, do fundo que se está discutindo no âmbito do CONFAS há algum tempo. E o fato de que o ICMS, na realidade, ele é um imposto que foi desenhado lá em 1967, 64, implantado em 67, com a finalidade puramente de financiamento de políticas públicas. Né? O uso da renúncia de ICMS para taxação de investimento chega a ser um pouco uma violação dos princípios originais da criação do imposto. Isso simplesmente faz com que ele seja ineficiente do ponto de vista de incentivos. Né? Então, nós estamos, hoje, a nossa política de atração de investimentos, ela só tem um instrumento, e esse instrumento é ineficaz, é inadequado para que essa política funcione. Não é à toa que as nossas desigualdades regionais, ainda que, mesmo depois de tantos anos, elas ainda persistam. Menos, mas persistem ainda. Bom, então, tentando resumir tudo dessa questão que eu chamo de proposta do ICMS num slide só, a proposta dos Estados, quer dizer, essa já é a terceira vez, é engraçado, né? Cada um com a sua cabeça. É o terceiro Estado que tenta sumarizar isso, cada um com um desenhozinho diferente. A proposta dos Estados, que foi substanciada no Convênio 70, então, ela basicamente se resume na questão da redução das alíquotas do ICMS, aquelas trajetórias que o Colombini mostrou na tabelinha, regra de transição para os investimentos já realizados, ou seja, ela dá um prazo para que de sobrevida àqueles investimentos que sofrem do benefício. Os benefícios não acabam no momento em que for aprovado, leva um tempo mais que suficiente para que todos os investimentos se amortizem e se paguem, se é que já não, provavelmente a maior parte deles já estão nessa situação. Disponibiliza recursos para que estados possam suportar perdas na arrecadação, ou seja, elas geram possibilidade de transição sem impacto financeiro significativo. É evidente que algum impacto financeiro deverá haver, que essas regras nunca são perfeitas, mas ela prevê a necessidade de algum suporte a estados que têm perda, no sentido de fazer com que a transição se dê de forma mais suave. E a necessidade de implementação de políticas regionais, de Fundo de Desenvolvimento Regional, quer dizer, a política mais efetiva, através dos fundos. Para isso, a gente conta basicamente com 3, chamamos de instrumentos aqui, mas eu chamaria também de famílias de normas, ou tipos de norma. A resolução do Senado Federal, que é o que nós estamos discutindo aqui hoje, que ela vai definir basicamente a questão da redução das alíquotas. O convênio do CONFAS, que é de responsabilidade dos estados, e nós estamos hoje mais perto do que nunca de solucionar. E essa questão da lei complementar, que, se conseguirmos fazer o convênio por unanimidade, ela perderia objeto, tornando mais simples o processo geral de redução de guerra fiscal. Então, agora eu vou me focar numa questão, especificamente no projeto de resolução, e verificar como ele, de alguma forma, quer dizer, ele se coaduna com as deliberações dos estados dentro do colegiado CONFAS. Na realidade, a gente tem aqui, esse slide já ficou caduco, pelo menos o último bullet point, né, porque hoje nós estamos com todos menos um. Né? Já em 2014 tinha-se uma maioria significativa favorável ao convênio, agora em Goiânia essa maioria aumentou, e após a reunião dos governadores do Nordeste com o ministro da Fazenda, com um nível de uma postura de estadistas que, de modo geral, caracteriza nossos governadores, particularmente os governadores do Nordeste. Nós estamos agora a
a um Estado de fechar o Convênio 70 e dar um passo significativo para tirar esse problema do nosso horizonte. Bom, o Convênio 70, ele regulariza o passado, naquilo que já foi explicado, não precisar entrar em detalhes, quer dizer, perdoando todos os débitos que eventualmente viriam a ocorrer no caso da derrubada dos convênios, cria uma transição suave, respeitando não só os próprios estados, mas principalmente os investimentos que já foram feitos. Isso é fundamental para todos os estados, não se quer quebrar rapidamente ou se quer quebrar imediatamente uma situação estabelecida e criar condições mínimas para a superação da guerra fiscal. Mais um diagramazinho. Basicamente, são os passos, né? Isso é mais ou menos quase que não é bem um fluxograma, mais um organograma da lógica da questão do ICMS, remissão e anistia dentro do convênio, né? Isso, aí são previsões do próprio convênio, o registro dos benefícios, ou seja, todos os estados, imediatamente após a assinatura do convênio, declararão todos os benefícios que foram dados para ele por quaisquer normativos legais. Isso passará a ser posse do CONFAS, sediado aqui no Ministério da Fazenda, e se permitirá a glosa dos créditos daqueles benefícios que, por acaso, não tiverem sido declarados por algum Estado, né? Admite-se a extensão e a prorrogação de alguns benefícios por um prazo de 15 anos para... Secretário, o que é esse declarado? Declarado é o seguinte: todos os Estados, já acordado entre eles, pelo convênio, eles terão que trazer para o CONFAS... Ele irá declarar, então, ele vai dizer todos aqueles que ele já concedeu lá. Exatamente. É a transparência total que é necessária para que essa solução se ocorra. Não, hoje é interno do Estado. Vai trazer para a luz da nação, né? Exatamente. Tá? Revoga-se ou reduz-se alguns benefícios em termos de prazo. Isso pelo escalonamento, né? Exato. A não concessão de novos benefícios sem aprovação do CONFAS é evidente, nós estamos fazendo tudo isso para que nós mudemos de situação daqui para frente. Claro. A transparência do depósito dos convênios... Isso. A intenção dessa transparência é que dentro do convênio tem uma chamada cláusula adesiva, que dentro da mesma região você pode aderir a um benefício de outro Estado. Isso é para diminuir a desigualdade dos benefícios fiscais, para acabar realmente com a guerra. Então, por exemplo, no Nordeste, Pernambuco tem um benefício fiscal. Hoje eu não sei que ele tem esse benefício fiscal. Quando todo mundo ficar sabendo, Alagoas, se quiser aderir a esse benefício fiscal, o Alagoas vai poder editar uma norma com o mesmo benefício. Então, isso é exatamente com o objetivo de terminar realmente com a guerra fiscal, principalmente dentro das regiões. Exatamente. Isso é essa caixinha aqui, tá, que eu acabei pulando, e ainda bem que o Jorge me corrigiu. Tá? Na realidade, senadora, é o seguinte: dentro de cada região... Não, mas você tem uns 15 anos. Você tem uns 15 anos. Um exemplo concreto. Benefícios industriais vão valer ainda por 15 anos, eventualmente podendo ser concedidos pelo prazo remanescente para alguma nova indústria. Ok? Sim. Senão você vai criar um desnível de competição dentro do Estado. Significa que uma fábrica de automóveis que foi para uma região... A última que foi inaugurada foi em Fortaleza agora? Ceará? Pernambuco. Quer dizer, qualquer um dos estados da região ali pode conceder o mesmo incentivo que Pernambuco deu para levar uma outra para a região? Não, 15 anos. Não, dentro do prazo de vigência. Deixa eu explicar. Primeiro, dentro do prazo de vigência, e segundo, com aprovação do CONFAS. Mas qual é o prazo de vigência? 15 anos para benefícios industriais. Mas se é adesão, é só aderir. Fica complicado. Não é adesão, Renato, é só aderir. Aí vocês vão fazer uma outra guerra, cara. Quer dizer, vai ser uma guerra entre regiões. Não. Isso é uma forma de reduzir
de reduzir a disputa intra-regional. Porque hoje, eu não sei se é uma coisa interessante, é o seguinte, a guerra fiscal, hoje ela tem uma característica intra-regional muito maior do que interregional. Tá certo? Não foi à toa que o secretário de Alagoas deu um exemplo de um estado do lado. O que acontece hoje? Um bem é produzido no sul-sudeste e vai ser vendido para o estado, eu não vou citar, para um estado no norte. Se ele fizer uma passagem no centro-oeste em algum centro de distribuição, é o estado do centro-oeste que vai ser beneficiado da alíquota de 7% e a intra-regional é de 12%. Então, tem estados no Nordeste hoje que não compram nada com alíquota de 7%, porque os produtos fazem um pit stop ali, eles fazem uma escala num CD dentro da sua região. Ou no centro-oeste, ou no outro estado do Nordeste, ou no norte. Então, na realidade, hoje, a guerra fiscal é intra-regional. E daí a necessidade de você tentar fazer com que por exemplo, dentro do Sudeste, a guerra fiscal é muito mais acirrada dentro do Sudeste do que fora do Sudeste. Mas isso não vai prejudicar os estados que vão ter perdas, e que a gente já sabe que vão ter, mas vão ser perdas que eu estava pensando de uma certa maneira, agora são perdas que durante 15 anos vão perdurar e potencializar. Né? Como é que São Paulo vai fazer? Secretário, desculpe a nossa São Paulo vai no assunto, mas acho que a gente tem que esclarecer isso. Eu fiquei preocupado quando aparece a cláusula de adesão ampliada. Então, foi o exemplo que eu dei da fábrica de automóveis, a senadora Marta, que já está agora também preocupada. Daqui a pouco nós vamos tirar todas as fábricas de São Paulo e poder levar para o Não, porque não está. Tem 15 anos pela frente. É dentro da região. Um benefício dado por Pernambuco, ele só pode ser aderido por estados na região Nordeste. Mas, por exemplo, se eu tenho uma fábrica em São Paulo que tem uma filial no Nordeste, mas aí eu poderia ter outra fábrica a partir de parar a guerra fiscal em São Paulo. Mas aí eu vou ter esses benefícios continuados no Nordeste. Aí eu pego o vizinho lá e faço outra vizinha. Em São Paulo continua perdendo 15 anos. Olha, isso pode acontecer em algumas circunstâncias, mas isso é o seguinte, o São Paulo tem uma clareza de que as suas características de logística, de centro consumidor, permitem, e aliás, particularmente eu fui testemunha disso, nem era secretário de São Paulo ainda, de que, de fato, boa parte do acordo que se chegou hoje foi devido à flexibilização e ao entendimento que o governador Alckmin e o Estado de São Paulo tiveram em relação às dificuldades que alguns estados do Norte e Nordeste tinham. Então, uma série eu quero até parabenizar nisso, porque eu ia perguntar exatamente se São Paulo estava preparado para isso. Só que eu estou antecipando a pergunta. Há que se reconhecer, sim. A gente sabe que essa possibilidade de um acordo se deve muito à posição de São Paulo, que mudou muito nos últimos anos, né? Mudou muito. E assim, eu também já fui governador e a gente sempre tem uma preocupação de receita, de despesa. E quem faz isso são os secretários. Então, poucos governadores têm a noção exata do que é tudo isso, aonde chega ou não chega. Ele não quer entrar para a história de quem arrebentou com a economia do Estado. Eu acho que... E aí as nossas esperanças, quando estamos no Executivo, estão na mão dos secretários. Então, se os secretários conseguem minimamente se entenderem dentro do CONFAS, não tenho dúvida nenhuma de que nenhum governador vai se opor ao pensamento e à defesa que cada um dos secretários faz. Então, está mais fácil de resolver as coisas se vocês se entenderem, não é politicamente entre os governadores da região. Isso. E acho que o ponto principal é esse mesmo, senador. Nós já chegamos a esse entendimento. Que bom. Né? E esse entendimento, o que vale a pena agora, que nós temos que entender também, é que essa questão só se resolve se os passos forem tomados de maneira coordenada.
né? Então, todos os passos. Né? Tudo que for necessário tem que acontecer. É aquele tipo de problema que não adianta você resolver um pedaço primeiro, deixar o outro para depois, porque só agrava o problema. Tem que ser tudo ao mesmo tempo, todo mundo desembarca junto na mesma questão. Por isso que nós estamos aqui enfatizando a necessidade de que a trajetória de alíquotas que se coloca no Convênio 70, ela seja recepcionada no PRS, porque ela não é só porque os estados assim entenderam, é porque elas são fruto de muitos anos de discussão, muita análise, a partir da base de dados, das notas fiscais eletrônicas, com a participação do Ministério da Fazenda. Então, hoje, todo mundo entende que essa trajetória de alíquotas, eu vou colocar aqui só a regra geral, tá? Eu teria aqui outras, mas acho que aí é mais para o detalhe, em que o Colombini já colocou de outra maneira, tá? Nós estamos falando, o azul é a regra geral, redução das alíquotas no interestadual. O verde é quando sai da região sul-sudeste, aí vamos tirar o Espírito Santo do sudeste nesse caso, e indo para as regiões norte, nordeste, centro-oeste e aí Espírito Santo. Né? Hoje é 12,7, né? A alíquota, 7 fica no estado, 12 no estado de origem, 7 no destino, e vai caindo, né, para os estados do sul, na regra geral, e para quando a transação é interregional, desculpe, ela tem essa trajetória e convergindo para 4 no final do período. Quando, no 8º ano, no ano anterior ao Colombini apresentar a proposta dele de zerar a alíquota. Tá? É isso, seria outra discussão. Eu não sei, eu temo que eu tenha me estendido um pouco mais. Não, seria apenas, acho que não vai trazer nenhuma questão adicional. Eu ficaria por aqui. E eu estou muito interessado em ouvir questões que os senhores tenham a colocar, e nós estamos à disposição aqui para responder a todos esses pontos. Obrigado.